Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giretrinco, esse é o 133º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Perifobia, da Lilia Guerra, um livro de 2025 da Todavia, deste ano. Na realidade, ele é uma reedição, o original é da Patois, de 2018. E esse livro aqui eu já ouvi falar que é o melhor livro desta autora que eu já trouxe para o canal. Eu já li O Céu para os Bastardos, já fiz a resenha. Fica o convite para quem não assistiu ainda ir lá conferir. E eu também li o Rua do Larguinho dela, eu só fiz um story no Instagram, foi muito rápido, mas de qualquer forma eu já tenho uma familiaridade com a escrita dela e do que se trata o Perifobia, né? Pra quem não entendeu, perifobia é um neologismo, a gente tá falando de uma fobia em relação a pessoas que vêm da periferia. E o livro, assim, são as histórias dessas pessoas, são as histórias de pessoas da quebrada, pessoas pretas, em sua maioria, pessoas que são marginalizadas e a gente vai vendo as vidas delas. Não é nada muito fora do normal, fora do comum, mas é legal como isso vai sendo construído. E eu acho que existem alguns elementos que vão ser muito importantes para essa narrativa ser construída, para essa narrativa ser estruturada. E um dos elementos mais legais é que a gente tem um samba aqui, um samba das epígrafes, como eu chamei, porque antes de cada conto, antes de cada texto, a gente tem um trecho de um clássico do samba, e foi uma experiência muito legal escutar cada samba antes de ler o conto, antes de ler esse texto que vinha depois. Foi uma coisa que deu pra ver que a Lilia tem muito bom gosto, a curadoria foi fantástica. Tem uma playlist no Spotify do livro, eu achei muito boa, eu salvei a playlist, eu baixei ela, porque foi muito legal acompanhar. Existem coisas é ótimo. Existem ali nessa playlist músicas da Beth Carvalho, que eu adoro. Eu também gosto muito do Cartola. Eu amo a voz da Bezerra da Silva, eu acho que é uma voz, assim, indescritível. Tem a música Todo Menino é um Rei, que eu acho uma das músicas mais bonitas da vida. E tudo isso foi construindo uma atmosfera muito bacana para esse livro. Algo bem frequente nas histórias são as rodas de samba que a Lilia vai trazer, e eu acho que isso já vai mostrar que ela tem algumas tendências na literatura dela. Ela tem um estilo próprio, e esse estilo, além das rodas de samba, também vai trazer um humor muito afiado, bem ácido às vezes. Eu gosto muito, especialmente os apelidos que a Lilia coloca nas pessoas. Ela faz isso na vida real. Eu conheci a Lilia na Flip do ano passado, de 2024. Foi muito bacana, foi muito rápido também, eu acho que a gente nem conseguiu conversar direito. Mas depois que eu conheci ela, eu fiquei me perguntando, será que ela já criou um apelido pra mim? Tenho até medo de saber, mas seria uma honra de qualquer forma. Eu gosto muito desse humor também relacionado ao fato de que ela fala muito das hipocrisias dos patrões, porque ela fala de empregadas domésticas, de pessoas que estão ali prestando serviços, então a gente vê ela apontando umas negligências não, né? O caráter de pessoas que estão no poder, que mandam e desmandam e que são muito nojentinhas, assim. Eu gosto de como ela aponta isso, ela enfia a faca e gira. Gosto muito de como ela cria também um senso de comunidade ao redor disso, de como as pessoas que sofrem com isso vão entendendo que elas precisam se apoiar, que elas precisam se ajudar. Isso vai estar muito relacionado também à miséria que tem ali, à fome. São tópicos que a Lilia vai trazer com muita naturalidade. Ela também vai falar do tráfico, de prisões, assassinatos, coisas que estão ali na vida e que não são mostradas de um jeito como se fosse para estudo, como se fosse uma análise. É só inerente a essa realidade. E eu gosto muito, me lembrou um pouco Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, porque eu acho que ali foi a primeira vez, há muitos anos atrás, em que eu vi esses eventos, esses fenômenos abordados de um jeito que não parecia aquela coisa de fora, não parecia uma coisa distante, parecia uma coisa que acontece e pronto. Nessa toada, eu acho que o livro vai ter uma intensa carga realista, apesar da linguagem ser muito poética, e isso faz com que às vezes os contos sejam um pouco pesadinhos. Eu acho que eles têm um impacto muito grande, alguns deles. São histórias que você sabe que vão te pegar porque você tem a certeza de que alguém tá vivendo isso, e isso pega muito a gente. Eu acho que isso talvez seja o que mais afeta a gente na literatura, a gente notar que não é uma coisa totalmente inventada, não é uma coisa que foi tirada do nada. A gente sabe que existem essas mulheres, que existem todas essas pessoas que estão sofrendo com essas coisas. E falando das mulheres particularmente, eu acredito que o protagonismo feminino que a Lilia Guerra traz também é muito natural. Eu acho que ela não
pensou em nenhum momento que ela deveria escrever sobre outras pessoas. É claro que ela também vai ter personagens masculinos e tal, mas no geral as mulheres têm esse destaque e eu acho muito bacana, especialmente os elogios que são dados às mulheres no livro. Eu acho que é um detalhe muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu gostava de ler os adjetivos como fada, minha rainha, minha musa, minha princesa, e isso me lembrou talvez a referência mais específica que eu tô trazendo pro canal nesses mais de 100 vídeos, que é o seguinte negócio, gente. Olha o que eu lembrei. Existia um quadro no programa do Netinho de Paula, que era o Dia de Princesa. Esse quadro, gente, eu acho que ninguém da minha família vai ter noção de que eu gostava disso, que eu assistia. E assim, me pegava muito. Era um quadro que o Netinho fazia, que ele recebia cartas de mulheres, muitas, acho que praticamente todas pretas, periféricas, assim, e elas contavam as histórias delas, e ele ia lá na casa delas, ele recebia, ele era super cordial, ele ia vestido com um terno e tal. Ah, era muito... Enfim, elas recebiam um dia de spa, assim, um banho de loja, elas ganhavam sapato, vestido, faziam cabelo, maquiagem, unha, esse trem todo. E era muito legal, tem algumas histórias que eu não esqueço. Tem uma mãe que perdeu o filho afogado e que logo depois o netinho foi pra casa dela. Tem outra que eu lembro até das decorações do quarto, um trem da Turma da Mônica, assim, na parede. A divisória do quarto era um lençol, enfim. Lembro de algumas histórias, foi muito marcante, inclusive chorei quando eu lembrei. Não foi o único momento do livro que eu chorei, mas chorei nesse também. E eu acho que o último detalhe do estilo da Lilia é que os livros dela têm um quê otimista, que eu acho muito... abrasador, não, pelo amor de Deus, muito acolhedor. Um livro que também aqui tem uma questão de um romantismo, talvez, uma pegada mais apaixonada. Eu acho que ela traz muitos casais em que o homem, especialmente, tá ali aos pés da mulher, em que ele oferece tudo pra ela e que ele olha ela como uma divindade. Eu acho que isso é bem bacana, não é o mais normal, eu diria, mas também tem esses casais, eu conheço esses casais em que os homens fazem tudo pelas mulheres e eu gosto que nos livros da Lilia eles estão ali, então eu acho bacana isso também. E agora falando de questões estruturais, eu acho que os finais dos contos eles vão ter muito destaque, eu acredito que eles vão ter um grande peso, eles vão ser bem marcantes, e às vezes isso ia para um lado de ai, não acredito, que você ficava aliviado que aconteceu, que as coisas se resolviam, e às vezes ia para outro lado de ai, não acredito porque acontece algo inesperado, que ao mesmo tempo às vezes era uma coisa que você sabia que era uma possibilidade, mas você não queria que acontecesse, e também tinha esse lado de ai, não acredito, a surpresa do negócio que é ruim, do negócio que é desagradável, mas que também acontece. E nisso eu acho que algumas pessoas podem escutar que os finais são marcantes e achar que às vezes os finais eram muito carregados, mas não era igual essas séries, esses capítulos de novela que termina naquele negócio que te prende só pra você assistir o próximo episódio, o próximo capítulo, porque aqui eu acredito que existiam bons respiros, tanto no sentido do próprio conto ter bons respiros, de ele não estar ali mancando, é ótimo, dele estar ali se arrastando até um final que realmente vai ter algo relevante, mas também eu acho que os contos eles são organizados de um jeito que nem todos vão ser tão grandes, nem todos vão ser tão importantes e ter uma carga tão forte, não vão demandar tanto da gente, então eu gostei dos respiros, tanto dentro dos contos quanto no livro no geral. Eu acho que ele foi bem equilibrado também. Além disso, algo que acontece muito neste livro é que as personagens elas vão se repetir, elas vão se conectar, os caminhos vão se cruzar, essas interseções acontecem e a gente vai vendo se construir uma trama em que as pessoas, às vezes, é irmão de alguém, Mentira, não sei se tem tantas essas relações familiares, mas a gente vai vendo umas coisas se conectando, um amor de uma vida passada ali, de uma juventude, volta depois, e sei lá qual objeto tá ali de novo. Essas coisas vão acontecendo, essas ligações vão sendo feitas, e isso vai construir essa noção de que o livro às vezes parece um pouco um romance, parece às vezes que você tá lendo uns capítulos de uma novela e tal, que você vai vendo os núcleos ali sendo construídos, mas no fim das contas eu não acho que isso é um problema, e na verdade eu gostei de que você via ali sendo construída uma noção de que essa pessoa tá vivendo isso agora, mas o tempo também passa, depois ela vai viver outra coisa, algumas coisas se resolvem, outras não, e eu gostei que tinha essa continuidade, eu achei bem bacana também. Às vezes eu ficava incomodado, na verdade eu acho que foi uma ou duas vezes, mas preciso pontuar também, que alguns contos pareciam só complementos de outros. E aí eu ficava tipo, isso aqui não tá se sustentando sozinho.
por si só é um problema. No conjunto da obra, foda-se, né? Pelo amor de Deus. Mas queria comentar isso também, pra não parecer que eu só elogio as coisas quando eu gosto. E eu também achei que as interações foi muito legal porque elas eram muito baseadas num clima muito gostoso de compartilhar comida. Eu acho que isso é ótimo, é um tópico, é uma questão que tá aqui presente e que é muito legal. Personagens que vão pedir pro outro, fazer um convite, vem cá compartilhar uma refeição, vem tomar uma dose de cachaça, vem comer comigo, vem almoçar, vem jantar, vem tomar um café. É muito frequente isso. Eu, como mineiro, me identifiquei muito com essa questão, com esse convite a qualquer um. Eu acho que ultimamente no TikTok, no Instagram pelo menos, tem até uns casos de gente que até com ladrão você fala assim, ai não, entra, toma alguma coisa. Enfim, é um negócio que eu gosto desse clima, desse ambiente. Foi muito gostoso e dava muito um quentinho no coração. Foi um livro que me deixou muito acalorado. Me deu esse calor, vocês entenderam. E além disso, eu acho que as imagens que se repetem também vão dando essa impressão de continuidade, de afeto. Existe um broche que é frequente nesse livro, que está muito presente. Um broche que tem uma figa, um trevo e um... qual o nome? Crucifixo. Também tem jabutis muito frequentes, estão ali presentes. Eu acho o jabuti um bicho meio engraçado. Enfim, tem rosas amarelas. Rosas amarelas são muito importantes. Rosas em geral, mas especialmente as amarelas, as roseiras. Tem sorvete nesse livro, até falar que chega. Deu uma vontade de tomar sorvete, que, pelo amor de Deus. Também tem avenidas. Pra quem não sabe, a Lilia tem um livro, né, cachorro? Que se chama Amor Avenida. E ela gosta muito dessa imagem da avenida, e eu entendo, eu acho que é uma imagem interessante. É uma coisa mais urbana, eu diria que tem esse agridoce de você pensar numa avenida como um lugar mais movimentado, como um lugar que tem esse fluxo grande, que às vezes dá um desespero, às vezes dá um conforto, esse barulho que não para muitas vezes, que fica ali constante e que pode parecer um zumbido, mas que também pode ser algo familiar. Eu gosto dessa imagem da avenida, eu gosto de como ela traz ali uma carga de algo que é muito forte. A avenida, eu também vejo essa imagem, eu consigo ver por que a Lilia gosta tanto. Também tem muitas professoras aqui, muitas grávidas e muitas crianças, naturalmente. Eu acho que é um livro que também vai trazer muito esses nascimentos, essas outras vidas que vão estar ali surgindo. Gosto muito também. E as coisas se juntavam, se separavam, remendava, costurava, misturava, virava essa bagunça toda e chegou um ponto do livro em que realmente teve um fechamento na maioria das coisas, e eu senti que logo depois disso veio o que eu chamei de uma pequena parte 2. Uns 5 contos, sei lá, pouquíssimos contos no final do livro, eles vão ser um pouco apêndices, talvez, eles vão ser um pouco separados, porque eu senti que eles eram bacanas, que eles estavam trazendo novos personagens e tal, mas que eles não iam pra frente depois. E aí eu senti que eles estavam um pouco destoando do resto do livro. Eu não acho que isso seja exatamente um problema, eu realmente gostei deles. Um deles eu amei, na verdade, mas eu senti que eu não estava conhecendo igual eu conheci o resto, igual o resto que foi desenvolvido, que a gente viu várias camadas. Esses contos no final, eu senti que teve esse, não descaso, pelo amor de Deus, mas que eles não tiveram esse protagonismo todo. Então veio essa pequena parte 2, não gostei tanto, mas foda-se porque veio o último conto. Eu supus que o último conto fosse o conto inédito, porque a Todavia anunciou que esse livro aqui tinha um conto a mais do que o livro da Patuá. E aí, esse último tem um tom autobiográfico muito forte, ele se chama Vó, e ele vai contar uma história muito linda. Eu achei realmente tocante, e eu acho que ele calou minha boca, porque eu falei, esquece que eu tava achando ruim, porque esse aqui veio com uma carga muito legal, veio com um sentimento muito bom, e eu acho que ele amarrou tudo muito bem. E aí, foda-se o que eu tava achando antes, veio isso, e aí vamos para a conclusão do vídeo. Eu achei o Perifobia um livro lindo, eu saio reenergizada dele e com uma playlist muito boa. Eu talvez não consegui explicar muito bem o quanto o samba é importante aqui, o quanto ele foi marcante, porque antes de cada texto eu escutava a música, eu sentia a energia, e às vezes aquilo era traduzido tão bem na literatura que eu ficava, gente, a Lilia parece que escreveu a música junto, sabe? Parece que era uma coisa muito dela e que ela não estava recontando as histórias das canções, né? Mas estava realmente criando algo novo a partir daquela energia, daquela vibe, daquela atmosfera. Achei muito legal.
E eu recomendo mais uma vez a Lilia aqui no canal. Eu acho que isso não é novidade pra ninguém, eu gosto muito da literatura dela. Eu talvez tenha gostado mais desse do que do Céu para os Bastardos. Eu não sei. Eu gosto muito do Rua do Larguinho também. Enfim, leia qualquer coisa da Lilia. Fica esse convite pra você. Fica o convite também pra você curtir o vídeo, comentar, seguir o canal, seguir no Spotify, se inscrever no YouTube. Enfim, o que der pra você fazer pra me ajudar, eu aceito. Eu aceito porque eu tô querendo monetizar isso aqui. Mais uma vez, faça essa campanha. E é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.